falar ainda. Vamos estar estendendo as nossas mãos para cá, orando pelo pregador desta noite. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, irmãos, que estamos aqui nesta noite adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Eu creio que cada um veio trazer a sua melhor adoração. Eu creio que nós não viemos aqui só para buscar a bênção, irmãos. Nós viemos aqui para trazer a nossa adoração ao Senhor. Amém? Amado e soberano Deus, poderoso Pai, estamos aqui, Senhor, neste momento de adoração, Pai, para fazer, Senhor, o nosso melhor a Ti. Senhor Jesus, que o Senhor venha derramar, Pai, sobre o Teu servo amado, uma unção, Senhor, de sabedoria, de entendimento, de discernimento, de conhecimento da Sua parte, Senhor, para a vida dele. Senhor Jesus, que Ele venha, Senhor, falar, Senhor Jesus, que Ele venha ser boca, Senhor, Tua, amado Deus, nesta noite. Que Ele venha ser instrumento Teu nesta noite, amado. Espírito Santo de Deus, repreenda, Pai, todo o atrapalho, todo impedimento, todo dardo inflamado de Satanás contra, Senhor, a nossa vida, contra a nossa família, Pai, já caiu por terra, amado. Que tudo venha a ser para a honra e glória do Seu nome, porque o Senhor é merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém, Senhor Jesus. Amém, irmãos. E as palmas louvam ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, abram as suas Bíblias então no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 43, em nome de Jesus. Mateus, capítulo 21, versículo 43. Glória a Deus. Mateus 21, capítulo 21, versículo 43. A igreja que encontrou, diga amém. E diz assim a palavra do Senhor: por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós, para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Daqui, irmãos, vamos fazer uma breve oração, irmãos, juntos em nome de Jesus. Não desmerecendo a oração dos irmãos da pastora, mas eu quero fazer uma oração especial aqui para Deus, pedindo para que o Senhor possa me usar de uma maneira sobrenatural nesse lugar. Senhor Deus e Pai, eu te peço, Senhor, nesse momento, que o Senhor venha se derramar sobre mim, Senhor, com uma unção, Pai, de sabedoria vinda diretamente do Teu trono, Pai, para que eu possa, Senhor, explanar, Senhor Deus, com sabedoria a Tua igreja, Senhor, a mensagem que nasce no Teu coração, para confrontar o nosso entendimento, mesmo que isso não conforte o nosso coração, Pai, mas que a Tua palavra, Senhor, ela desça sobre nós, Pai, nos impactando, Senhor, porque sabemos, Pai, que ela vem diretamente do Teu trono, direcionada ao nosso entendimento e ao nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Tome assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu fiquei dias pedindo para o Senhor me dar uma mensagem, ouvi mensagens antigas, li a palavra do Senhor, e Ele foi me dar hoje a mensagem. Como eu gosto de escrever, eu terminei de escrever 6 horas da tarde. Mas apenas por garantia, né, irmãos? É bom nós termos tudo registrado, que conste nos autos que eu me esforcei. Glória a Deus. Santo e poderoso é o Senhor, Pai. Irmãos, então ali por Mateus capítulo 21, quando Jesus Cristo, Ele entra em Jerusalém, montado em um jumentinho. Quando o Senhor, Ele entra sentado em um jumentinho, Ele está fazendo ali então se cumprir uma profecia que consta em Zacarias 9:9. E aí aqueles que não participam da escola bíblica porque querem dormir até mais tarde no domingo vão perguntar: que profecia é essa que o pastor está dizendo? Pois bem, eu vou compartilhar com os irmãos. Zacarias 9:9 vai dizer: dizei, ó filha de Sião, eis que o teu rei
achega-te, humilde, montado em um burrico, um potro, cria de uma jumenta. Irmãos, depois disso, a palavra de Deus vai dizer que Jesus entrando e fazendo aqui cumprir a profecia de Zacarias, o Senhor Jesus vai entrar dentro do pátio do templo. E o que ele vai fazer, pastor? A palavra de Deus diz que ele vai dentro do pátio do templo e ele vai ali expulsar todos aqueles que estavam fazendo comércio dentro da casa de Deus. Diz que ele vai virar as mesas dos cambistas que estavam ali, vai expulsar os vendedores de pombas e outros animais que eram vendidos para sacrifício. Era como uma indulgência, irmãos. Eles vendiam, tinham o preço do pecado, tinha que comprar um animal para sacrificar. E ali então, dentro da casa do Pai, havia um comércio. Jesus então, ele vai expulsar o povo daquele lugar, os comerciantes e os cambistas, e vai dizer: a palavra está dizendo que a casa do meu Pai será chamada de casa de oração. Só que vocês estão fazendo um reduto ou um covil de salteadores dentro da casa do Pai. E isso foi o suficiente, irmãos, para acender ainda mais a ira, a raiva dos fariseus. Depois disso, Jesus vai ensinar. Jesus vai ensinar então no templo. E aí os fariseus que se achegam a ele vão questionar a ele: com que autoridade tu faz isso? Com que autoridade da parte de quem que tu vem para fazer o que fazes? Jesus olha para eles e vai dizer: eu também te faço uma pergunta. E eles ficam olhando para Jesus, eu creio que atônitos, e Jesus vai responder uma pergunta com uma parábola, ou com outra pergunta, e vai dizer: o batismo de João Batista para vocês, ele é divino ou ele é humano? Então a palavra de Deus vai dizer que os fariseus começam a confabular entre eles, a conversar entre eles, e eles vão chegando a um consenso. Se nós dissermos para ele que é divino, ele vai dizer: então por que não creem? Mas se nós dissermos para ele que é humano, aí nós tememos o povo que está aí. O povo todo diz que João Batista é profeta. Aí eles chegam num consenso, irmãos. Eles não conseguem confrontar com a palavra. Eles chegam num consenso e dizem para Jesus: não sabemos. Jesus diz para eles: então eu também não vou dizer para vocês com a autoridade de quem que eu venho. Mas Jesus começa a gostar então daquele cenário, começa a gostar do questionamento do fariseu, e ele vai dizer: eu faço para vocês, eu proponho a vocês uma outra palavra, uma outra parábola. E o que vocês acham disso? O homem tem 2 filhos e ele tem uma vinha. Então ele vai chegar para o primeiro filho e vai dizer: filho, eu quero que hoje tu vá para a vinha trabalhar. Ele vai dizer: eu não quero ir. E o homem segue e conversa com o seu segundo filho e diz: filho, eu quero que hoje tu vá trabalhar na vinha. E ele diz: sim, senhor. Só que o primeiro filho que disse eu não quero ir, ele se arrepende. E ele se arrepende e vai trabalhar. Mas aquele que mentiu para o pai, que disse sim, senhor, ele não vai, ele não se apresenta ao trabalho, ele mentiu. E aí Jesus vai perguntar para os fariseus: na opinião de vocês, quem cumpriu a vontade do Pai? E eles prontamente vão responder: o primeiro filho. E Jesus Cristo vai dizer: eu vos asseguro com certeza que os publicanos e as prostitutas vão pisar além de vocês no reino, porque vocês viram o que está escrito. João Batista apresentou para vocês o caminho, vocês não creram neles. Mas as prostitutas e os publicanos creram e se arrependeram. Vocês não se arrependeram. O que Jesus Cristo está dizendo, irmãos? Quantos de nós ouvimos o chamado, dizemos: não, Senhor, não é para mim, eu não vou, mas logo depois nos arrependemos e vamos cumprir o que Deus prometeu para nós, ou melhor, o que Deus pediu para nós, porque aqui na parábola o pai está pedindo: filho, eu quero que tu vá trabalhar na vinha hoje. Quantos disseram não, mas logo depois se arrependeram e foram fazer a obra, foram laborar na obra do Senhor? Mas aí eu pergunto para os irmãos: e quantos que disseram sim, Senhor, e deram as costas para Deus? Quantos que aceitaram o chamado da boca para fora, nem sentiram o peso ministerial sobre os seus ombros e dispersaram, negaram a cruz, negaram o chamado, e isso não lhes gerou arrependimento?
O que Jesus está dizendo para os fariseus é que o não deles para Deus não lhes gerava arrependimento nenhum. Por isso que as prostitutas, por isso que os cobradores de impostos estavam além deles encaminhada para o reino, porque eram os mais improváveis, mas que aceitavam a mensagem, que se arrependiam pelo poder da pregação de Jesus. E é isso que a igreja precisa hoje, quando explanar a mensagem, causar arrependimento no pecador, não pelo pregador, mas pelo poder da mensagem que é liberada. A mensagem, ela não nasce aqui, ela nasce nos céus, e os céus estão proclamando que a mensagem tem que ser pregada. Os céus estão proclamando que o reino está à espera e não pode ficar vazio. Quantos negaram o chamado e ainda não se arrependeram? E muitos estão passando à frente, irmãos. Muitos estão passando à frente. Não é o tamanho do meu ministério, não é os anos de caminhada que eu tenho. Se a palavra não me causar arrependimento, muitos vão vir depois de mim e vão passar à minha frente em direção ao reino. É isso que Jesus Cristo está dizendo para os fariseus, e é isso que Ele quer dizer hoje para esta casa, e para aqueles que assistem a live, para aqueles que vão assistir a live. Ouviu o chamado, ouviu o que foi dito, disse sim Senhor, e deu as costas para Jesus. Outros negaram o chamado em primeira instância, depois foram para casa, refletiram e disseram: Senhor, o Senhor me chamou, eu não me julgo capaz, mas eu vou atender o teu chamado, Pai. Eu me arrependo de ter dito não, e eu vou trabalhar na vinha do Senhor. E Jesus segue, irmãos, e Ele vai levando parábolas, e Ele vai falar sobre outra parábola, irmãos. Ele vai falar, o homem tinha também uma grande extensão de terra, ele planta uma vinha, ele cerca essa terra, ele faz um lagar, um tanque de pisar uvas, e ele faz uma torre alta de vigia. Ele arrenda a terra e vai viajar. Só que chega o momento da colheita, irmãos. Lembre que a terra está arrendada. Chega o tempo da colheita e ele envia servos para lá, para receber parte dos dividendos, parte do arrendamento da terra. Só que os lavradores da vinha, eles pegam aqueles funcionários, aqueles servos, um eles agridem, o outro eles matam, e o outro eles apedrejam. E aquele senhor, dono da terra, ele pensa: eu vou dobrar agora então o número de servos. Eles surraram os 3, surraram 2 e mataram 1, eu vou mandar mais gente. Só que a Bíblia vai dizer que da mesma forma, eles são agredidos, são recebidos daquela maneira. E aí aquele senhor pensa assim: eu vou mandar o filho lá. Veja para que está apontando a palavra, irmãos. Eu vou mandar o filho, porque talvez aqueles que me arrendaram a minha vinha, eles olhem para o meu filho e pensem: lá vem o filho, lá vem o herdeiro dessa terra, vamos respeitar eles, vamos pagar a parte do dividendo do dono, do proprietário da vinha. Só que quando eles viram, quando eles avistaram o filho do homem, eles se reuniram e conversaram entre si: lá vem o filho dele, e ele é herdeiro, vamos matá-lo e vamos tomar posse dessa herança. Quantos matam às vezes os profetas que são enviados na casa? Quantos às vezes tentam derrubar ministérios, porque o pai enviou, para tomar muitas vezes posse de uma herança que é prometida para a igreja, sabendo que a igreja é um corpo composto por vários membros. Eu mato o profeta, eu mato aquele que o pai enviou, mas eu tomo posse da herança. Lembre que eles negaram o chamado. Lembra que eles negaram de pagar a parte da vinha. Lembra que o homem lhe mandou 2 vezes servos e depois mandou o filho. Quantas vezes a gente ministra na casa e Deus manda falar? Fala para eles. Fala para eles que todas as vezes que o homem tentou se aproximar de mim, eles falharam. Fala para eles que em última instância eu mando meu filho.
Haja visto que o Filho também é o Pai, que desce à terra encarnado como homem, abdicando da condição divina, para provar para o ser humano que é possível vencer o mal, vencer o perverso, sendo humano. Quantas vezes? E a parábola está apontando para isso. Jesus Cristo estava dizendo: eu vim, porque todos os servos do meu Pai falharam, porque todos os servos do meu Pai foram mortos, foram assassinados, foram achincalhados, foram humilhados, e agora eu vim. Só que eles vão me matar, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Os servos do homem que eles mataram não ressuscitam, mas eu venho e eu ressuscito. Eu venho para cobrar a dívida do meu Pai. E a dívida, irmãos, era nossa para com o dono. O dono da vinha só queria cobrar, o dono da vinha queria receber. Quantas vezes profetas são mortos? Quantas vezes os servos são enviados e são mortos? Quantas vezes ministérios caem por causa da recepção? Quantas vezes, irmãos? Por isso que Jesus vai dizer, vai perguntar para eles: o que vocês acham dessa parábola? O que vocês acham que o dono da vinha vai fazer? O proprietário, o dono da terra vai fazer quando ele vier pessoalmente cobrar a dívida? E eles prontamente responderam, diz a palavra de Deus: vai matar eles, vai acabar com eles de uma maneira horrível. Jesus Cristo vai falar para eles, no versículo 43: por isso que eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós, para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. E no versículo 44: todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele que sobre ela a pedra cair, sobre ele a pedra cair, ficará reduzido a pó. Irmãos, olha o julgamento deles, que o dono da vinha ia vir e ia destruir com aqueles homens. O Senhor manda o Filho para perdoar, irmãos. O Senhor está mandando o Filho para nos perdoar. Paulo vai dizer que não torneis o mal com o mal, mas sim respondei a toda ação maligna com o bem, irmãos. Jesus Cristo está dizendo: sabe por que a vinha e o reino, o que está prefigurando a vinha é o reino, vai ser tirado de vocês? Porque vocês estão tornando mal com mal. Ele está dizendo que a pedra que o construtor rejeitou se tornou pedra angular. O filho que muitos rejeitaram é a pedra angular, é a pedra fundamental. Vocês já ouviram falar em pedra de esquina, irmãos? Sabe aquelas pedras, aquelas paredes, aqueles portais em arco, que são pedras encaixadas? A pedra da esquina é aquela bem do meio. Se tirar a pedra do meio, cai tudo, desaba tudo, irmãos. E ele foi chamado de pedra de esquina. Ele foi chamado de pedra angular. Ele é o alicerce, irmãos. E os construtores a rejeitaram. Ele está dizendo que sobre ele é construída a igreja. Não somos nós que construímos a igreja. A igreja passa a ser nossa no momento que nós rejeitarmos o Filho. Nós podemos até abrir uma igreja ali no Primeiro Amor, vai ser chamada de casa de oração. Mas a partir do momento em que nós rejeitarmos o Filho, a igreja já não é mais construída por ele. A igreja já não é parte dele. Já não tem mais a pedra fundamental, não tem mais o alicerce, não tem mais a coluna, não tem mais a pedra de esquina que sustenta tudo. Aí somos nós os donos da igreja. Agora, quando a igreja, quando a casa de oração, quando o ministério é estruturado na pedra que muitos rejeitaram, mas é a pedra de fundação do nosso ministério, só tende a crescer, só tende a ter bases fortes. Pode ter meia dúzia de gato pingado, mas são verdadeiros adoradores, que abdicaram do seu descanso do lar, para estar aqui com nós adorando a Deus. São gratos pelo preço pago no Calvário, são gratos pelo resgate das nossas almas. São esses que se ajuntam a nós, irmãos, que não vem dificuldade, que não tem calor, que não tem sol quente, que não tem frio, que não tem chuva, mas que estão fundamentados naquela pedra que os construtores rejeitaram.
mas que para nós é fundamento, irmãos. Vocês já viram as pedras que vai na base no alicerce de uma casa? Geralmente é aquelas pedras toda picuda, cheia de pontas, irmãos. Aquelas pedras que são imperfeitas. Se nós fôssemos fazer uma parede com pedras à vista, talvez aquela pedra nós rejeitássemos, mas na fundação ela serve. Ela não precisa ter formosura, é fundação. Ela vai ficar embaixo, mas ela vai sustentar toda a obra. E essa é a pedra que eles rejeitaram, mas que para nós é fundamento de vida, para nós é filosofia de vida. Nós vivemos em prol dessa mensagem, nós vivemos em prol do alicerce, da base dessa casa, que é a palavra de Deus, irmãos. É isso que Jesus está dizendo para eles. Os fariseus conheciam toda a Torá, conheciam toda a lei de Deus, mas não tinham intimidade com Deus. Rejeitavam aquele que veio para anunciar o reino, porque para eles não tinham do que se arrepender. Porque qual é a condição de eu herdar o reino? Qual é a condição de eu pisar na eternidade? Tem que se arrepender. Imagina doutores de lei ter que se arrepender de alguma coisa. Não, eu não tenho do que me arrepender. Essa parábola aponta também para a parábola das 100 ovelhas, irmão. Porque a salvação vem dos judeus para os judeus, mas eles rejeitaram. Eles disseram: epa, peraí, eu não tenho do que me arrepender. Jesus Cristo está dizendo: tem que te arrepender. Eu não tenho do que me arrepender. Para eles eram perfeitos, mas eles olhavam para a pedra e diziam: é imperfeito, é mentiroso, é pecador, é caluniador. Toda a afronta que eles faziam a Jesus, Jesus respondia na palavra. Não servia para eles, não servia, irmãos. Quando nós estamos em uma empresa trabalhando, enquanto nós baixamos a cabeça e trabalhamos, está tudo certo. Aí começa a passar o tempo, nós começamos a aprender o serviço que é feito. Todos os dias uma repetição. Chega um momento que tu chama um engenheiro de produção e começa a questionar, tu já não serve mais. A partir do momento em que tu começa a ler a escritura e começa a meditar na escritura de dia e de noite, para muitos ministérios tu não vai servir mais. Mas para o ministério onde a pedra é fundamental, onde a palavra é o alicerce, tu vai servir. E tu vai ver que vai pregar para meia dúzia de gatos pingados, irmãos. Mas eu quero repetir, são verdadeiros adoradores. São aqueles que se alimentam da palavra. São aqueles que meditam na escritura. São aqueles que perdem tempo escrevendo para ler 10 horas depois. Eu digo para os irmãos que estudam com nós na escola bíblica: irmãos, 8 horas de Bíblia, irmãos, 8 horas de Bíblia para pregar 40 minutos. Vocês não vão ficar na mão porque vocês fizeram a parte de vocês, e Deus vai fazer o resto. É 0,5%, irmãos, 0,5%, e Deus vai fazer o resto. Todos aqueles que têm a sua base na pedra angular, todos aqueles que têm a sua base estruturada e olham, veem a pedra de esquina, sabe que o seu ministério não vai desabar. Sabe que a coluna está sustentada, irmão. A coluna está sustentada, irmão. E nós estamos caminhando e vamos passar à frente de muitos que têm 30, 40 anos de ministério. Sabe por quê? Porque tem que meditar na palavra e não pode rejeitar o filho. A partir do momento que nós rejeitarmos o filho, a igreja não é mais dele. Daí a igreja é nossa. E lembre que tudo que o homem fez para se aproximar de Deus, todas as vezes que ele tentou, ele falhou. Então, se nós rejeitarmos a Jesus Cristo, a igreja já não é mais dele, é nossa. E todas as almas para quem nós estamos pregando a mensagem são responsabilidade nossa, não são mais dele. E é um grande compromisso, irmãos. É um grande compromisso levar a mensagem. E a pessoa tem que se arrepender se ela é pecadora. Se ela não conhece a mensagem, ela tem que se arrepender. Pecadores todos somos, mas tem 2 arrependimentos, irmãos. Um é eterno. Esse que é eterno é quando nós nos arrependemos porque nós ouvimos uma mensagem, a mensagem começou a transformar aqui. E nós arrependemos. Esse arrependimento é eterno. E tem os arrependimentos diários, porque todos os dias nós falhamos, todos os dias nós pecamos, irmão. Não somos perfeitos. Por mais que a escritura diga ser perfeito, porque meu Pai é perfeito. É uma busca constante, mas é uma caminhada, é um tropeço. Só que Jesus Cristo está dizendo: aquele que tropeçar em mim vai ser esfarelado. Ele está dizendo: não sejam pedra de tropeço, porque eu estou no meio do caminho.
e aquele que bater em mim vai quebrar. E se eu cair em cima de alguém, e se eu pisar em alguém, vai tornar pó novamente. É isso que ele está dizendo, irmão. Ninguém pode embater contra Jesus Cristo. O que ele estava dizendo para os fariseus? Vocês estão batendo de frente comigo, vocês vão ficar em pedaços, mas vai chegar um momento que eu vou pisar em vocês. E a igreja pisa em serpentes e escorpiões, irmãos. Jesus Cristo está dizendo: eu piso no maligno, eu piso no perverso, e a mesma autoridade que eu tenho, eu passo para a minha igreja. Porque se a cabeça tem autoridade, o corpo também tem. A cabeça está dizendo: pisa em serpentes e escorpiões, pisa no perverso, resiste ao maligno, que a vitória é certa. Só que muitos rejeitaram essa pedra. Muitos olharam para ele sem formosura. Diz que ele era feião, diz que ele era trabalhador braçal, diz que era carpinteiro. E toda vez que nós vamos olhar um filme, a gente vê ele fazendo mesa, né? A gente vê ali o personagem de Jesus fazendo uma mesa, umas cadeiras. Carpinteiro, irmãos, não é marceneiro, é construtor de casas. Só que no Oriente Médio as casas não são todas de madeira. Elas têm colunas de madeira, mas elas são feitas de pedras. Então ele era pedreiro. Por isso que ele trabalhava de sol a sol. Um pedreiro não tem formosura, ele queima. Ele tem as costas queimadas e tem as mãos todas destruídas. Ele estava com pedras, né? E as pessoas olhavam para ele e diz que se escondiam dele. Ele não precisava ser bonito. Ele não precisava ter formosura. Nós não precisamos ser bonitos. Nós não precisamos falar bonito. Não precisamos ter formosura. Mas nós temos que pregar a mesma palavra que ele pregou, a mesma verdade que ele pregou. E verdades bíblicas são doutrinas bíblicas para nossas vidas. E quando nós pregamos a mensagem da cruz, quando nós pregamos a mensagem que ele nos ensinou, a carta viva que somos nós, que está caminhando pela terra. Ontem eu vi um pregador para cá, já estão olhando as nossas lives. Ele disse: para pregar não precisa disso aqui, ó. E eu fiquei olhando o videozinho curto dele. Ele disse: como é que um mudo vai pregar se ele não tem cordas vocais? Aí ele disse: ele só caminha, ele só anda. Aí ele disse: porque é carta. Ele disse: é carta que os outros vão ler. Eu disse para Carla: olha só, já está olhando as nossas pregações, ou estudou a mesma Bíblia que eu. É testemunho, irmãos. Quando a gente se refere à carta viva, quando o estudo teológico ou os ensinamentos que nós aprendemos dizem: ó, vocês são carta viva. É exatamente isso, não precisa de microfone. É o nosso testemunho lá fora, que as pessoas vão ler, que as pessoas vão interpretar e vão dizer: é homem de Deus, é mulher de Deus, está firme na fé, está pregoando a verdade, está arrecadando almas para Deus, para viver no reino. É isso, é o nosso testemunho. Como que eu vou ser um pregador do evangelho aqui e não vou viver o que eu prego lá fora? Vou chegar na minha casa e vou brigar com a minha esposa, vou brigar com os meus filhos, vou destratar. Como isso se eu sou carta viva? Como isso se eu sou testemunho? Como isso se eu estou pregando o evangelho, estou dizendo que passei por uma transformação de dentro para fora? Como isso? Como que pode uma pessoa pregar a verdade? Como que pode uma pessoa passar pelo novo nascimento, nascer da água e do Espírito e permanecer o mesmo? Como que pode receber uma presença dessa e permanecer o mesmo? Todos aqueles que recebem verdadeiramente o Espírito Santo nunca mais tornam a ser o mesmo. Nunca mais tornam a ser o mesmo. Porque é parte de uma regeneração, é parte de uma transformação, é parte de uma transmutação, irmãos. É uma transmutação, uma transformação de dentro para fora. Quando as pessoas olham, pronto, está externando o que está lá dentro. Está externando o que está lá dentro, irmãos. Quando a gente fala sobre ser um testamento, eu sempre me lembro que tem um arqueólogo bíblico, Rodrigo Silva, que ele disse que em escavações da antiga Roma foi encontrado, né, uns rolos com 7 selos e escrito por dentro e por fora. Ele disse: aquilo ali é como hoje tu bater uma cópia autenticada. O que estava por fora do rolo, todo ponto, toda vírgula, toda letra, maiúscula, minúscula, tudo tinha que estar dentro. E ele era selado 7 vezes. Só que isso era um testamento. E só quem tinha a autoridade de abrir o testamento era quem era endereçado aquele documento.
E eu me remeto para Apocalipse e vejo João. João, ele se depara com o rolo. Ele se depara com o livro. E diz que esse livro é escrito por dentro e por fora. É um testamento, irmãos. E lembre que quando ele chora, e aí vem alguém consolar ele, um ancião, um anjo, vai perguntar por que está chorando. Ele diz, porque ninguém é digno de abrir o livro. Ele diz, não, não chora. Tem alguém aqui que é digno de abrir esse livro. Era um testamento, irmãos. E era endereçado para Jesus Cristo. Ele disse, o Cordeiro, ele pode abrir o testamento, porque ele pagou o preço. Ele pagou o preço e o testamento está endereçado a ele. E alguns pregadores eruditos de Bíblia vão dizer, esse testamento só pode ser o livro da vida. Só pode ser o livro da vida porque lá está o nosso nome, irmãos. Lá está o nosso nome e só o Cordeiro é que pode abrir esse livro. É só ele que pode abrir o livro e ler o que está escrito lá. Então eu me remeto a uma mensagem que eu preguei outro dia, dizendo que nós, segundo a palavra de Deus, temos que nos apresentar diante do Pai como igreja irrepreensível, irmãos. Irrepreensível, sem mácula, sem mancha, sem ruga. Irrepreensível. Aí nos dias de hoje, nos tempos de hoje, onde o mundo é totalmente digitalizado, a gente pega o celular e vê ali um monte de porcaria. Como ser irrepreensível? Tem que dizer não. Tem que dizer não para as ofertas que vêm pela tela do celular. Tem que dizer não pela tela da televisão, as ofertas que vêm pela tela da televisão, irmãos. Tem que saber dizer não. O Senhor não pode contrariar a sua natureza e tentar a ninguém. Mas o perverso está aí 24 horas do nosso dia tentando desviar cada um de nós. Como que nós vamos nos apresentar como igreja irrepreensível diante do Pai, se nós estamos todos os dias à mercê do pecado e dando trela para o pecado? Como, irmãos? Como que eu posso me apresentar diante do Pai como igreja irrepreensível, com a mente poluída, com o coração quebrado, com o coração magoado? O único quebrantamento que nós temos que ter é diante do Pai. Lembra da outra mensagem que eu preguei outro dia sobre a palavra grega proskeneu, que diz que quando se prostra é literalmente se esfregar o rosto no chão, é descer o mais baixo que puder. E qual é o mais baixo que um servo de Deus pode descer? É colocar o rosto no chão, é comer o pó. Isso é descer, isso é o proskeneu, isso que é o prostrar-se aos pés do Pai, é humilhar-se diante de Deus, irmãos. Aí eu passo por tudo isso, eu me humilho diante de Deus, e eu desço no pó, faço 3, 4, 5 dias de jejum, uma semana, sem comer, sem beber, entrego o jejum, pego o celular, aí pouco começa a mandar musiquinha para fulano, musiquinha lá para o irmão que está lá não sei onde. Perdi todo o jejum, porque foi um jejum que eu sacrifiquei a carne, mas quando eu dei trela para o pecado, literalmente o meu jejum foi por água abaixo. Quando nós nos prostramos diante de Deus, quando nós consagramos um jejum, e vai dizer, quando jejuares, não precisa tocar trombeta, não precisa anunciar que está jejuando, pelo contrário, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareça que está jejuando. Quer orar, ore em secreto ao Pai, que Ele vai te ouvir em secreto, Ele vai te recompensar. E tudo que tu orar e crer que vai receber, tu vai receber. Se eu preciso da cura e orar, eu jejuei, eu orei, eu pedi a Deus, eu tive fé, eu sei que vai acontecer, eu só tenho que crer que vai acontecer, que Ele vai me dar a cura. Se eu quero uma provisão para minha casa, se eu preciso de alimento, se eu estou desempregado, se eu preciso de uma porta de trabalho, eu jejuei, eu entreguei, eu desci no chão, eu comi pó, eu pedi para Deus, abre a porta de trabalho, Senhor, que eu estou esperando, e eu creio que vai acontecer. A palavra de Deus me assegura que vai acontecer. Tudo o que pedires com fé, em oração, crendo que recebes, já recebestes, irmão. Outro dia eu estava dizendo para os irmãos que nós passamos umas 2 ou 3 semanas mal. Eu e a pastora questionando, conversando com Deus, mas questionando mesmo, sabe? Dizendo, Deus, por quê? Eu dizia, mas quanto mais eu abençoo a obra, mais as portas se fecham. Como é que pode isso, Deus? Deus em silêncio. Dali pouco ali passa 1 ou 2 semanas e Deus começa a trazer respostas. Só que a gente não quer ouvir as respostas. A gente quer que Deus desça na terra e diz, eu vou falar contigo face a face, como eu falei com Moisés, mas Ele não vai fazer. Ele tem profetas na terra, irmão. Os irmãos dizem que é oportunidade, não quero. Eu dizia para Deus, eu não quero abrir a Bíblia e o Senhor me der resposta.
porque eu vou dizer que é da minha alma. Eu quero que o Senhor fale, então. Eu quero que o Senhor use alguém para falar. E todos os dias, todos os cultos, vem a resposta. Sempre a mesma coisa. Tem que crer, tem que esperar. Aí um dia eu disse para a pastora, mas olha, só falta Deus pegar e dizer, viu? Tu está criando barriga sentado em casa, não te falta nada. Está reclamando do quê? E é verdade, irmãos. As contas estão todas pagas, não te falta nada. Tu está reclamando do quê? E eu disse para a pastora, sabe que é bem verdade? Eu disse para ela, a gente está perdendo tempo aqui porque está dando ouvido para o inimigo, que está ali nos ouvidos, viu? E aí, está um mês parado aí, como é que vai ser? Deus está provendo, irmãos. Eu disse para ela, eu estava tomando banho, saí do banho, disse para ela, viu, sabe de uma coisa, vamos fazer mais uma campanha. Vamos pregar aí, vamos esperar passar a inauguração da igreja e vamos fazer mais uma campanha. Eu acho que até Deus já me deu o tema, o Cordeiro se entregou. Eu disse para ela, mas vai ser meio parecido com a outra, não foi? O Cordeiro se entregou. Só estou esperando agora me dar o livro, capítulo e versículo, e nós vamos fazer mais uma campanha. Porque quando nós não ocupamos a cabeça com a obra, nós estamos deixando margem para o inimigo. Tem a mãe da pastora Sonia, uma vez ela falou, eu nunca mais esqueci, ela diz assim, que a cabeça vazia é a oficina do diabo. E é verdade, irmão, fiquei 4 dias sem ler a Bíblia e o inimigo ali nos meus ouvidos. Por isso que eu digo que não tem tempo de ministério. Não importa se a gente está aí há 30 anos. Não importa se eu li a Bíblia de capa a capa 10 vezes. Tem que ter entrega. Tem que crer naquilo que prega. Tem que crer na Escritura. Tem que crer na pedra. Tem que saber que nós estamos com o nosso alicerce sobre uma pedra que muitos rejeitaram, mas que nós aceitamos como base para as nossas vidas. É isso que o Senhor está tentando dizer. É isso que Jesus falava para os fariseus. Vocês estão me rejeitando. E se vocês baterem de frente comigo, vocês vão se quebrar. Vocês vão ser despedaçados. Mas se eu pisar em vocês, vocês vão virar pó. Quantos negaram o chamado, irmãos? E vão ter que prestar conta disso. E quantos aceitaram o chamado depois de ter dito, não, eu não quero, Senhor. Eu não posso agora. Eu não estou preparado. Mas logo depois se arrependeram, porque deram ouvidos à mensagem. Quando nós damos ouvidos à mensagem, quando nós entendemos que a palavra ela fala conosco a cada dia, não interessa a minha situação, o que importa é que a palavra vai falar comigo se eu estiver bem ou se eu estiver mal, mas eu tenho que dar a entrada para o Espírito Santo, eu tenho que dar a margem para que o Senhor possa trabalhar. Eu tenho que deixar que Ele atue na minha vida, no meu ministério. Eu tenho que dar permissão para que Ele possa transformar. Eu tenho que dar permissão para que Ele possa entrar. Ele não vai arrombar a porta do coração de ninguém. Ele está batendo a porta. E se tu abrir e receber, Ele vai entrar e vai ceiar contigo. Ele está batendo a porta nesta noite. E muitos que disseram não hoje, talvez tenham a vontade de dizer sim, Pai, eu quero fazer parte, eu quero trabalhar na vinha, eu quero participar da seara do Senhor, e eu quero fazer com excelência. Por isso que Ele está dizendo, o reino de Deus vai ser arrancado de vocês, e vai dar para aqueles que trabalham na vinha com excelência, e que produzam frutos dignos do reino. E aí entra a mensagem que a pastora trouxe esses dias e trouxe hoje. Como que eu estou me apresentando diante de Deus? Como que eu estou fazendo a obra nessa vinha? Como que eu estou trabalhando nesta vinha para Deus? Como que a igreja hoje está se apresentando? Como aqueles trabalhadores que espancaram os enviados, que mataram, que rejeitaram e mataram o filho? Ou como aqueles que Jesus está dizendo que vão produzir frutos dignos do reino? Como que a igreja está se apresentando diante de Deus? A igreja tem que ser imaculada. Não importa o que estão dizendo lá fora. Se abrir qualquer mensagem da igreja no Face, vão ver as pessoas apedrejarem, chamar de sem vergonha, chamar de tudo mais um pouco os pastores que estão à frente do ministério, e incentivando, saia da religiosidade, saia desse reduto, saia desse covil de lobos, se liberte da religião. Hoje eu estava vendo um comentário num post, um disse assim: eu me livrei da religião, hoje eu sou agnóstico, hoje eu sou livre de verdade. Crinqueiros,
Em que creem? As pessoas não querem servir a Deus simplesmente pelo fato de que não querem se negar. Qual é a filosofia da liberdade? É fazer o que eu quiser da minha vida, porque eu sou dono dela, sabendo que nós não somos dono da nossa vida. Quem nos comprou que é dono? Quem nos comprou que nos governa? Somos servos daquele que nos tirou da cruz. A cruz é para nós, era para cada um de nós. A cruz era para o ser humano e ele não suportaria. E Jesus Cristo vem e assume o nosso lugar na cruz. Ele assumiu um lugar que não era dele, então ele é nosso dono, porque ele nos comprou. Ele nos resgatou. Ele pagou o preço que ninguém poderia pagar. E nós não queremos negar o mundo para segui-lo, porque tem que se arrepender. E aí o farisaísmo começa a entrar. E a gente começa a dizer: eu não tenho do que me arrepender, eu me basto. Eu não preciso de ninguém pregando mensagem nenhuma para mim. Eu não preciso da Bíblia desses crentes. Eu não preciso de um livro que foi escrito há não sei quantos mil anos atrás. Eu não preciso disso. O ser humano acha que se basta. O ser humano, ele é acorrentado e ele se vê em liberdade. Eu sempre digo que aí, quando nós somos libertos, na verdade, nós queremos ficar acorrentados, porque nós queremos ser presos a Jesus Cristo, porque nós não queremos nos apartar daquele que nos comprou, nós não queremos nos apartar, nos distanciar daquele que nos remiu, daquele que foi lá e verteu todo o seu sangue pela minha vida e pela tua vida, irmãos. Esse que é o problema do mundo moderno, da igreja moderna, de muitos lugares. Não vou dizer todos, porque eu não posso também julgar. E olha só, outro dia eu estava dizendo, olha só o paradoxo que Jesus nos coloca, né? Jesus, ele vem dizer: eu não vim julgar o mundo, porque o mundo já tem quem o julgue. E ele vai dizer: a palavra. Aí eu vejo que ele é o verbo. Eu vejo que ele é o verbo encarnado, que no princípio estava com Deus e que era Deus. E que pela voz, pelo comando dele foi feita todas as coisas. Ele vem na terra e diz: eu não vim te julgar, tu já tem quem te julgue, é a palavra. E eu digo: mas se ele é a palavra, aí eu digo a mesma coisa: eu não vim julgar ninguém, irmão, mas o povo tem aqui, até eu sou julgado pela própria palavra. E quando eu me apresentar diante do tribunal de Cristo, eu quero que ele diga: tu já fosse julgado pela palavra, mas agora aqui eu vou te dar o veredito. E eu quero que ele diga: entre no reino que é teu. Só que eu não quero ir sozinho, porque eu sempre digo que um pastor sem rebanho não é pastor, porque não está pastoreando. Eu quero chegar diante de Jesus, eu quero ter um rebanho muito grande, irmãos, muito numeroso. Eu quero apresentar a ele todo o rebanho que ele me confiou, e que não se perca nenhuma alma. Só que as pessoas não entendem que a mensagem é para resgatar as almas que estão perdidas. As pessoas estão dentro da casa do Pai, mas se perde, não sei porquê, se a mensagem está sendo lida, a mensagem está sendo pregada. E a gente vai perder tempo com pessoas todos os dias, todos os cultos, culto após culto, desgarrado dentro da casa do Pai, como a parábola da dracma perdida se perdeu dentro da casa. Se perdeu dentro da casa. Mas e as almas que estão lá fora? E as almas daqueles que ainda não aceitaram a Jesus? As almas daqueles que batem no peito e dizem: eu me basto, eu não preciso. Essas almas que é um desafio para nós. Essas almas que é um desafio para a igreja. Aquelas almas que dizem que não necessitam de ninguém pregando para eles. Aquelas almas que dizem: eu sou livre, eu pertenço à religião tal, eu sou livre porque eu sou dono do meu nariz, eu não sou escravizado por religião nenhuma. É essas almas que é um desafio para a igreja de ganhar. E como que nós vamos fazer isso, irmãos? Participando da vinha, mas com excelência, não matando aqueles que são enviados, pelo contrário, ajudando aqueles que são enviados, recebendo aqueles que são enviados, se fortalecendo na fé, em oração, em súplicas. Aí sim a igreja começa a crescer. E eu falo para o nosso ministério, irmãos, porque teve, eu acho que umas 30 consagrações. E faz uns 2 anos, porque eu disse para a pastora: lembra que antes de nós ir embora para a Trindade, para aquela obra missionária,
Lembra que Deus já estava dizendo que Ele havia levantado tantos, separado tantos para Ele, mas que nem todos queriam, e que Ele ia trazer de longe. Se passaram 2 anos, irmãos, e vieram pastores com mais de 30 anos de ministério trabalhar aqui. Sabe por quê? Porque estavam na vinha, estavam trabalhando, estavam ali fazendo a parte laboral da vinha, mas não estavam fazendo com excelência. E outros foram chamados: filho, vai para a vinha hoje. Eu não vou. Se arrependeram e vieram. E outros: sim senhor, eu vou, e não foram. Tudo aponta para a igreja, irmãos. O Senhor está falando conosco. Ele está dizendo: trabalha na vinha, mas trabalha com excelência. Se tu disser que vai e faz. Ajuda aqueles que são enviados. Se tiver que pagar o preço, pague o preço, mas não mate quem está sendo enviado para dizer: viu, Deus manda cobrar. O Pai está mandando cobrar. O dono da vinha está dizendo: tem que receber a parte dele, tem que ter dedicação. E eu não vou matar o enviado, tampouco querer matar o filho e assumir a herança, porque eu não vou assumir herança nenhuma. Na parábola eles pensavam: vão matar o filho, o herdeiro, e vão assumir a herança dele. Não tem como. Não tem como. E as pessoas pensam: o dono vai vir aqui e vai matar eles, vai acabar com eles. Não entende o que é o amor sacrificial de Jesus, irmãos. A gente vê tantos testemunhos de pastores aí, ou de irmãos pregando, eles dizem que a família foi assassinada. Eu vejo até no YouTube, tem lá nos americanos lá, pastor, acho que foi a família dele, o filho dele foi morto. Ele foi dentro da cadeia, irmãos. Ele tentou resgatar, ele foi lá resgatar a alma daquela pessoa que tirou a vida do filho dele. Ele foi lá e disse: eu perdoo. E aparece ali no YouTube também os vídeos das pessoas sendo julgadas, e os pais ali dizendo: eu perdoo. Porque se eu não perdoar, eu não faço parte da igreja. Imagina a dor no coração das pessoas que ouvem, que recebem um perdão. Eu tirei a vida do filho dele, eu tirei a vida da esposa, de um familiar dele, doente querido, e ele vem no meu julgamento. E ao invés dele me condenar, ele diz que me perdoa. Eu acho que é tão difícil receber um perdão do que perdoar. Imagina a dor de quem recebe um perdão, sabendo que fez o mal, sabendo que tirou uma vida do inocente, e ainda é perdoado, irmãos. Se essa parábola aponta para a igreja de hoje, irmãos, talvez a igreja esteja precisando disso, liberar perdão. O fulano me atacou, ele me pisou, ele me humilhou. Dobra o joelho e pede a Deus, vai lá e perdoa. Corremos um grande risco, um sério risco de ganhar essa alma para Jesus. Sabe por quê? Por causa da carta viva. Sabe por quê? Por causa do testemunho. Por causa do testamento escrito por dentro e por fora, selado 7 vezes, que só o Cordeiro pode abrir. Só Ele que pode sondar os nossos pensamentos. Só Ele que pode sondar o que está aqui dentro e fazer externar a essência dele por fora. É carta viva. É testamento caminhando, e as pessoas olhando, as pessoas lendo a carta de cima a baixo, dizendo: é verdadeiramente um servo de Deus, é verdadeiramente um servo do Deus Altíssimo. Quando nós olharmos para trás, corremos o sério risco de ter um grande rebanho atrás de nós, almas sedentas pela palavra, almas sedentas pela mensagem, almas que vão ouvir a mensagem e vão dizer: eu também quero ser carta viva, eu também quero ser esse testamento escrito por dentro e por fora, eu quero ser a cópia autenticada de Jesus Cristo. Eu quero que quando os irmãos lá fora me olharem, os meus parentes que ainda não creram, eu quero que quando eles olharem para mim, ele não veja o meu pastor, ele não veja aquele que me discipulou, mas que eles vejam Jesus Cristo em mim. E é isso. É essa a essência da igreja. Quando discipulamos, não queremos discípulos parecidos com nós, nós queremos discípulos idênticos a Jesus Cristo. Isso é carta viva. Isso é carta viva. Isso é testamento. Isso que é fazer parte do corpo, irmãos. E as pessoas olharem para a igreja e identificar Jesus Cristo nela. Se Jesus Cristo ganhou muitas almas, multidões, nós também temos que ganhar, irmãos, porque nós somos a cópia autenticada dele. Glória a Deus. Glória a Deus.
Irmãos, eu creio que é isso que o Senhor queria falar para a igreja nessa noite. Tem aqui uns pedidos de oração. Cláudio Boeira pede oração por livramento e cura para ele e sua família. É o que eu estou dizendo, irmãos. Se nós trabalhamos na vinha, nós trabalhamos com excelência. E eu quero decretar sobre a vida desse homem e da família dele a cura. Seja da alma, seja do corpo. Mas eu quero decretar sobre a vida dele a cura, irmãos. Porque se nós temos autoridade de pisar serpentes e escorpiões, e impor as mãos e orar sobre o enfermo, e ele ser curado. Então é isso que eu quero fazer nessa noite. Eu quero que essa família inteira seja curada. Se tiver que ser liberta, seja liberta. Se tiver sofrendo opressão do maligno, que o maligno saia agora, bata em retirada. Porque agora o anjo de batalha vai entrar lá dentro daquele lar e vai pelejar no mundo espiritual pela alma dele e pela alma dos seus familiares. Glória a Deus. Quem quiser oração especial pode passar à frente em nome de Jesus. Vai colocar o louvor, irmão. Santo Deus, eu te agradeço, Pai, pela mensagem que o Senhor nos enviou diretamente do teu trono nessa noite. Obrigado, Senhor, por externar a intenção do teu coração para com a tua igreja. Senhor Deus, eu quero fazer um pedido especial nessa noite, Pai. Eu quero que o Senhor entre dentro do lar desse homem e agora comece a tratar com a vida dele, Pai. Arranque toda a enfermidade, Senhor, porque é pelo poder da tua palavra, é debaixo da tua autoridade que eu estou decretando a cura, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor, coloque um anjo de batalha ao lado dele e da sua família nesse momento, e comece a libertar, Pai. Comece a se apresentar a ele, Senhor, e toda a sua família, Pai. Em o nome de Jesus, Senhor Deus, coloque a tua mão, Senhor, sobre esses que estão aqui na frente nesse momento, que tomaram, Senhor Deus, uma atitude, Pai. Tomaram, Senhor, uma decisão nesta noite, Pai. Venha aqui, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor conhece o Senhor sabe da necessidade de cada um, Pai. Comece a operar milagre, Senhor. Comece a operar milagre, Pai. É para a glória do teu santo nome, Senhor. Se tem que reconciliar, Senhor, comece agora uma reconciliação, Pai. Se tem que selar a aliança, Senhor, cele agora uma nova aliança, Pai. Se tem que derramar cura, Pai, comece a curar o corpo, comece a curar a alma, comece a curar, Senhor, em nome de Jesus. Derrame, Senhor, as tuas bênçãos, a função de cura, Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor. Eles deram um passo de ousadia, Pai. Faça agora, Senhor, a tua parte, meu Deus. Faça, Senhor, cumprir, Pai, o teu milagre sobre a vida deles, Senhor. Vai trabalhando, Senhor. Vai operando milagres, Senhor Deus, sobre essas vidas. Em o nome de Jesus, Pai. Alcance a todos aqueles que estão vendo pela live, Senhor. Se aceite, Senhor, ao lado deles. Bata o coração deles, Senhor. E aqueles que abriram o coração para ti, Pai, comece a operar o milagre lá, Pai. Comece a operar o milagre, Senhor. Está decretada a cura, está decretada a vitória, Senhor, porque em teu santo nome, Pai, em o nome de Jesus, Senhor, em o nome de Jesus, Pai, opera o teu milagre, meu Deus, opera o teu milagre, Senhor Jesus, opera, Senhor, em o nome de Jesus, Pai. O Senhor tem autoridade para a sua igreja, Pai, então faça, Senhor, em nome de Jesus, acontecer o milagre neste lugar, Pai, em o nome de Jesus, Senhor, em o nome de Jesus, Senhor, é para a glória do teu santo nome, Senhor Deus, é para a glória do nome do Senhor, que nós nos ajustamos aqui para adorar o teu santo nome, Pai. Receba a cura nesta noite, receba a cura nesta noite, receba a libertação, seja de alianças com o Pai nesta noite. Aleluia! Santo e poderoso é o Senhor dos exércitos. Declare a Ele a sua total dependência. Abra o coração nesta noite e receba a presença do Eterno. Receba a presença do Espírito. Seja curado pelo poder de cura. Seja liberto pelo poder do Espírito Santo nesta noite. Aleluia! Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Peleja por cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus, por nos trazer a liberdade, por nos livrar do peso do pecado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por assumir o meu lugar na cruz. Obrigado, Senhor, pelo preço pago no Calvário. Obrigado,
Senhor, pela libertação da minha alma. Obrigado, Jesus, pela vida. Obrigado, Senhor Jesus, por me tornar filho do Altíssimo, Pai. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela família, pela provisão de cada dia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, Pai. Traga vida, Senhor. Traga vida, Senhor, para esses que estão mortos espiritualmente, Pai. Faça uma nova aliança, Senhor. Fique aliançado, Senhor, com os Teus servos, Pai. Queremos nos aliançar, nos amarrar, nos prender, nos acorrentar a Ti, Senhor Jesus. Queremos fazer parte do reino, Pai. Estamos trabalhando na Tua vinha, Senhor. Queremos gerar bons frutos, Pai, dignos do reino, Senhor. Nos capacite cada vez mais, Pai. Temos a humildade, Senhor, de dizer que necessitamos ainda de mais capacitação, de ser revestido, Senhor Deus, pelo Teu poder, Pai. Aleluia, Jesus, aleluia. Santo e poderoso é o Senhor dos exércitos. Santo e poderoso é o Senhor dos exércitos. Opere, Senhor, milagre, Pai. Opere, Senhor, maravilha, Senhor. Arranque toda enfermidade, Senhor, toda amargura do coração, todo o peso da alma, Pai. Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Arranque, Cristo? Senhor, toda malignidade do coração do ser humano, Pai. Que o ser humano, Senhor, por Ele tomou completo sobre si venha as te nossas receber, enfermidades Pai. e as Que nossas dê a dores levou permissão, sobre Senhor, si. enquanto ainda há tempo, para que o Senhor possa Que nós o regenerar-nos, reputávamos por Pai. aflito, De ferido de dentro Deus pra e fora, oprimido. Senhor. Mas Ele foi Fazei de transpassado nós, pelas Pai, nossas testamento. transgressões e Fazei moído de pelas nós nossas pela cópia iniquidades. autenticada do Senhor, Castigo Pai. que nos traz Fazei a de paz nós a estava carta sobre viva, Ele. Senhor. Pelas Suas Que quando pisaduras nós fomos caminharmos sarados. agora, Fomos quando nós sarados. peregrinarmos, Fomos sarados. Senhor, o mundo Fomos inteiro possa sarados. ler e Fomos nos identificar sarados. com as características do Senhor Jesus, Pai. Eu sou livre. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelo preço pago no Calvário. Obrigado, Senhor, por quebrar as correntes, Pai. Arrancar os grilhões, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por derrubar as cadeias. Obrigado, Senhor, por repelir toda a obra satânica contra nós. Obrigado, Senhor, por nos trazer a liberdade, Senhor. Mas, Pai, como eu quero ficar acorrentado em Ti, Senhor. Como eu quero ficar amarrado, preso, fixado em Ti, Senhor. Aleluia. Glórias ao Teu santo nome, Pai. Glória seja dada ao Teu santo nome, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém, Jesus. Irmãos, eu não sei com vocês, mas comigo a palavra falou poderosamente, irmãos. Eu creio que nós não sairemos daqui hoje da maneira como chegamos. Isso não é um jargão de pregador, isso é porque realmente sentimos a presença aqui dentro de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus, quando invadiu o cenáculo, tomou cada um de nós sobremaneira. Eu tenho certeza que Ele operou milagres aqui nesse lugar, assim como também na casa lá daquele homem que pediu oração por cura e libertação. Que o seu Cláudio Boeira e sua família sejam alcançados pelo poder de Deus, que aceitem a ser regenerados. O Senhor está batendo a porta do teu coração. Receba Jesus Cristo nessa noite, mas verdadeiramente deixe o coração aberto, porque quando Ele entrar não tem mais para onde fugir. Ele vai fazer uma obra transformadora, uma obra regeneradora. Ele vai te transformar de dentro para fora. Tu vai ser carta viva por onde tu andar. A igreja vai se apresentar irrepreensível diante do Pai, porque ela não vai ter ruga, não vai ter mancha, não vai ter mácula. Irrepreensível diante de Deus. Se Deus é por nós, operando Deus,
Ninguém. Amém. E as palmas bem fortes louvam a Deus nessa noite.